Bom dia! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma live sobre os parentes. Vamos ver o que vai trazer? Tava aqui conversando com a Andresa, né? É um capítulo que traz muito conhecimento pra gente, muita informação. Tô feliz de estar aqui hoje passando por essa mais uma etapa, né, do livro. Para quem está entrando pela primeira vez aqui na live, a gente está lendo esse livro, Respire e Conte Até 10. O autor é Agnaldo Paviani e ele traz, né, vários capítulos nesse livro para a gente poder refletir, né, sobre o autoconhecimento, como que a gente está na nossa aqui. Deixa eu chamar a Andresa para entrar na nossa live e a gente conversar um pouquinho sobre como nós fomos influenciados na nossa vida e como nós influenciamos a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Quem ainda não entrou, que está entrando, manda aí o aviãozinho para as pessoas participarem, virem com a gente, refletir sobre o tema, muita coisa bacana. Então, vai mandando aí aviãozinho. Deixa eu mandar aqui. Cadê a Andresa? A Andresa ainda não entrou. E eu vou continuar aqui mandando. Quem está entrando, se quiser comentar alguma coisa sobre as nossas lives, trazer alguma informação, como é que está sendo. Inclusive, se vocês quiserem também mandar sugestões de tema para a gente discutir, vai ser super bem-vindo. Acho que depois desse livro eu quero ver se eu trago lives mais tranquilas sobre temas que vocês tenham interesse, né? Eu acho que também é bacana a gente fazer isso. A Andresa já entrou. Cadê você, Andresa, para a gente começar a nossa live sobre os parentes? Tá aí. Olá, Tudo bem? tudo bem, graças a Ajeitar Deus. aqui. Então, estou falando aqui para o pessoal que está entrando, comentar, né, mandar sugestões de assuntos que queiram que a gente traga, né, uma análise da psicanálise, da terapia, de todo o nosso conhecimento. E quem sabe depois desse livro a gente começa a fazer lives assim sobre assuntos que eles queiram, né? Pode ser aí uma sugestão que eu acabei de ter e que de repente a gente pode trazer, tá? Sim, podemos sim. Bacana. Vamos começar? Bora. Só estou ajustando aqui o meu fone, mas já pode começar. Tá bom. Então vamos lá, gente. Hoje é o capítulo 16 do livro Respire e Conte Até 10, que chama Os Parentes. Então sejam bem-vindos a todos que estão entrando e espero que vocês fiquem até o final acompanhando. Ai, a Andresa caiu. Vamos ver se ela retorna aqui rapidinho para a gente começar essa leitura, trazendo autoconhecimento. Vamos lá, Andresa. E aí, comentem aqui o que vocês estão achando, se vocês acrescentam, como que acrescenta as nossas lives na vida de vocês. Sempre é importante a gente ter esse feedback de vocês, né? Meu telefone tá meio tortinho, mas eu acho que tá bom. Vamos ver se a Andresa entra para já começar. Olá, Andresa, de Ai, novo. acho que agora vi. Caiu.
Então tá bom, vou começar. Ó, você será avarento se conviver com homens mesquinhos e avarentos. Será vaidoso se conviver com homens arrogantes. Jamais se livrará da crueldade se compartilhar sua casa com um torturador. Alimentará sua luxúria confraternizando-se com adúlteros. Se quer se livrar de seus vícios, mantenha-se afastado do exemplo dos viciosos. Seneca. É uma reflexão interessante, né? Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então, É isso mesmo. a gente Tá dando uma precisa... interferência no meu fone. Eu tô Ah, ficando doidinha. eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Oi, Luísa. Bem-vinda. Luísa ou Luizão? Não sei. Mas eu acho que esse ditado é nítido, né? Diga com quem andas que eu te direi quem é. Por mais que a gente... Eu sempre falei, né? Acho que minha adolescência, eu sempre andei com pessoas que usavam drogas, mas eu nunca consumi. Então, quando você não tem um alicerce muito bem estruturado, você acaba se envolvendo com outras pessoas, né? Entrando na onda de outras pessoas. Mas é sempre Sim. muito importante a gente estar alerta com quem nós andamos ou com quem nós deixamos nos influenciar, porque daí a gente diz quem que realmente você é. Então a gente precisa estar muito atento, né? Sem querer discriminar ninguém, não quer dizer que a gente não possa ser amigos, mas é a convivência e a influência dos outros podem nos influenciar, né? Sim, com certeza, né? E um pouquinho, indo um pouquinho além do que você trouxe, né? E o que o livro traz no sentido da influência que está dentro da nossa casa, da nossa família, né? Dos nossos amigos. Nós temos o inconsciente coletivo, né? Que nós falamos dentro da psicanálise, que o entorno, né? O que a gente sente do todo. Então, muitas vezes, até uma pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade, né? Eu não vou trazer a questão da religiosidade, né? Da mediunidade, mas nós todos somos espíritos e estamos intermediando, né? Os campos, o campo sutil e o campo físico, né? Da Terra. Então, nós acabamos sentindo todo o entorno, né? A dor do todo. Então, vamos dizer assim, que se nós vivemos no Brasil, né? Num lugar onde a vibração desse lugar, dessa cidade que eu vivo, ela é uma vibração de tristeza, que vibra muito mais a tristeza, a dor, a situação difícil. Então, eu naturalmente vou sentir esse entorno e eu acabo vibrando essas sensações. Então, por isso que dali para ir para um vício, para ir para um suicídio, para ir para coisas, né, que a gente vai falar aqui ao longo da leitura. Então, a gente fica muito suscetível, né, a tudo isso. E aí, se você não tem uma estrutura familiar, uma base familiar, aí eu diria que a religião entra como uma base, né, para que você tenha fé, força, discernimento do que é certo, do que é errado, porque muitas vezes dentro de uma família não existe essa estrutura cultural. Mas dentro de uma igreja, né, de uma religião, de um centro espírita, ali você vai encontrar bases onde você se fortalece e você consegue ter fé e discernimento para passar pelo que você tem que passar, né? Não se contaminar com o teu entorno. Exatamente. É o que eu falei, né? A gente precisa ter um alicerce muito bem estruturado para não se contaminar. Não quer Sim, dizer que você tenha que deixar de ter amigos ou conviver, mas é ter uma estrutura para saber o que você realmente faz, né? exato. É bem nítido a influência que os jovens hoje têm na vida de outros jovens, né? Isso é uma preocupação de nós, mães, pais, por onde meu filho anda, se ele está sendo influenciado ou não. Então, é sempre uma preocupação. Mas vamos lá. Sim.
Aí o autor discorre o seguinte: concordamos com essa citação em parte. Quem é espírita ou simpatizante da doutrina dos espíritos, por certo, já leu sobre a vida de Chico Xavier. Considerando que sofreu desde criança suas perdas, suas dores e a violência com quem foi tratado, por certo, teria se tornado um criminoso ou um psicopata. No entanto, ele foi, sem entrar no mérito da religião, um dos homens mais bondosos e íntegros que os brasileiros já tiveram a oportunidade de conhecer e reconhecer. Em síntese, servindo-se de uma didática fácil de ser compreendida, podemos concluir que existem 3 classes de espíritos que reencarnam: os espíritos inferiores, os espíritos em condição mediana, sob o ponto de vista moral, e os espíritos de certa evolução moral. Nos 2 primeiros casos, a influência do meio, mormente a convivência com a família e a educação proporcionado pelos pais, pesa sobremaneira na formação do caráter. É por essa razão que o período da infância no homem é o mais longo do que entre os animais, que é o alicerce, né? São os valores que a família traz para dentro de casa, como traz isso que vai formar o caráter da criança. Para, na fase adulta ou na fase da adolescência, ter o discernimento para não envolver em certas circunstâncias, né? Sim, sim. E aqui voltando aqui, ele falou sobre Chico Xavier, e eu traria um outro nome que se abnegou, né, e para trazer uma missão, né, de doação, né, de ser uma pessoa que não se influenciou pelo entorno, é Madre Teresa de Calcutá. Sim. Então, se ela fosse pelo todo, pela manada, ela ia continuar ajudando as pessoas através da oração. Só que ela fez diferente. Ela foi, colocou a mão na massa e fez toda a história dela, né? Irmã Dulce, a gente tem vários exemplos, né? Sim. Que tem vários mesmo. Mas vamos lá. Nessas 2 classes de espíritos, inferiores e em condição mediana, indubitavelmente, a convivência com avarentos, arrogantes, adúlteros, comprometerá ou pelo menos ampliará o desequilíbrio que o espírito já traz de outra encarnação, né? Então, é a convivência. Se a gente não está alicerçado nesse caráter, nos nossos valores, as pessoas do entorno envolvem. Há casos, porém, que o caráter, a nobreza e a bondade já estão solidificados no espírito. São chamados de missionários. Resistem às tentações e desequilíbrios do meio onde vive, que é essas pessoas que a gente citou, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Buda, enfim, todos os avatares que nós temos aí como exemplos, né? Sim, sim. E todos os outros, né? Eu diria que, não todos os outros, mas a grande maioria que a gente precisa ainda. Nós estamos num mundo de transição, né? Um planeta de transição espiritual. Então, nós temos aí os 3 tipos que ele colocou. Eu vou voltar só um pouquinho, Rê, para contextualizar essa parte, para quem não tem um entendimento espiritualista, né? Então, por que ele traz aqui que nós temos os espíritos inferiores, que são aqueles que estão tendo a oportunidade de não roubar, não matar, não prejudicar os outros, né? Tem aqueles que estão na condição mediana, do ponto de vista moral, que é aquele que já vem com o karma, né? Que a gente fala. Então, eu tenho que equalizar uma conta, uma dívida kármica que eu causei um mal de uma outra, em outro momento, a gente fala em outra vida, né? Então, eu estou aqui equalizando essa conta. Então, se eu devo algo, né, a alguém a gente reencarna na família que precisa, né? Então, eu preciso acertar algumas contas com aquele ser que hoje vem como meu filho ou com a minha mãe, né? Então, eu, enquanto filho, eu preciso desenvolver este amor incondicional, tanto para ela, quanto para o meu filho, quanto para as pessoas. Então, nada é por acaso, né? E os espíritos de certa evolução moral, que aí vem o Chico Xavier,
Madre Teresa, os avatares, como você bem colocou. Então, gente, nós estamos aqui, não é que tem uma separação, né? Mas todos nós, dentro da nossa, cada um dentro da sua evolução espiritual, está tendo uma oportunidade da evolução, de ser melhor, né? Então, nós não viemos, como a gente sempre fala nas lives, nós não viemos aqui só para nascer, morrer, pagar conta, né? Enfim, a evolução moral e espiritual, ela precisa acontecer. E ela acontece desde que o mundo é mundo. Antigamente se acertavam-se as contas na marretada, né? Em tempos antigos. Hoje existe justiça, né? Não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas já existe uma justiça, já existe leis, né? Dos homens, além das leis universais. Mas no campo físico já existem as leis, onde você mata, você vai pagar esta conta. Você rouba, você vai pagar por essa conta. Então, nós estamos o tempo todo aqui sendo trabalhado no campo espiritual para se melhorar, para ser uma pessoa melhor. Estamos aqui para essa evolução moral do todo. Não só nossa individual, mas do todo. Para que essa evolução do mundo, do planeta aconteça. A gente às vezes fala, né? Poxa, a gente trabalha, dá duro, paga as contas, tudo mais, e tem aí os ladrões, as pessoas que matam, as pessoas que roubam, e a gente acaba não querendo entender. Mas essa evolução, eles também tiveram a oportunidade de vir para poder se redimir, mas o entorno acaba envolvendo. E que a gente, alguns países sempre falam, onde tem educação, tem evolução. E, infelizmente, o Brasil hoje não tem, não conseguimos chegar, nem 100% das pessoas não conseguem ter o acesso à educação. Porque Sim. se tivesse, talvez a gente não teria tantas, essas pessoas, né, do mal que a gente fala, mas elas estão envolvidas num meio que não foram dados o caráter, não foi dado os valores, a ética familiar, e se envolveram nessas circunstâncias que a gente acaba tendo que conviver. Mas estamos aqui em evolução, todos nós. Né? Ninguém veio para matar, ninguém veio para roubar, ninguém veio para fazer o mal, e sim para evoluir. Mas o meio é influenciado e você acaba se contaminando, né? Sim, com certeza. Vamos continuar aqui. Sim. Via de regra, bem-vinda, Fernanda, bem-vinda, Rita. Muito bom tê-las aqui com a gente. Vamos lá. Via de regra, a parentela corporal é construída de espíritos que têm vínculos espirituais entre si. Apesar de um amigo dizer que ter pai pobre é azar e sogro pobre é burrice. Por favor, entenda como uma brincadeira. A verdade é que no contexto familiar ou fora dele, o indivíduo se deixará contaminar ou não pelos maus exemplos de acordo com a sua evolução espiritual. Basta observar nossa sociedade. Há pais desonestos que têm filhos honestos e há pais honestos que têm filhos que se tornam criminosos. Assim sendo, nem sempre vale o dito popular, filho de peixe, peixinho é. Vamos fazer uma pausa? Quer comentar? Eu queria comentar um estudo que foi feito, e eu não me lembro agora a fonte, mas quem me trouxe foi uma psicóloga amiga de trabalho, né? E ela estava me trazendo que, assim, ela já tem mais de 20 anos aí de profissão e ela trabalhou em um período numa escola, num bairro mais carente, né? Se não me engano, não me recordo agora o local. Mas ela falou que era um bairro muito carente. E a maior carga das crianças ali eram referente ao abuso sexual. E por que eu estou trazendo isso, né? Porque numa população mais carente, muitas vezes estão dentro do mesmo quarto
o pai, a mãe, a sogra, o sogro, os irmãos, os tios, né? Então, existe como a gente fala, né, que o ambiente contamina. E seria um pouco nesse sentido também. Então, mas trazendo para o todo, né? Eu trouxe essa questão porque existe sim, né? Essa de você não ter como sair. Então, esse entorno dessa família se coloca essas crianças em situações de vulnerável, né? Com relação ao abuso, enfim, a não ter a privacidade, né? Nessa primeira infância. E aí é muito complicado. E um outro ponto, que é o que ele trouxe aqui no livro, né? Tem muitos que saem da risca, né? Então, eu diria que são espíritos até missionários, são pessoas que vieram com uma missão de expandir esse ambiente onde ela vive, né? Então, você vê que em muitos lugares tem os pais ou os familiares que vêm de uma ancestral, vou falar ancestralidade, que é mais fácil da gente entender, né, onde o avô bebia e se separava, e o pai vem, ele bebe, ele se separa. E aí hoje esses filhos casam, e aí a cultura que eles trazem, né, é de que o casamento não tem essa validade toda, então eu me separo, eu tenho amante, eu bebo, eu fujo, ao invés de fazer diferente. E existe também o contrário, onde que tem um filho que vem não mostrar no sentido de esfregar na cara, mas vivenciar algo diferente, onde ele fala, olha, é capaz, é possível que nós possamos viver um casamento, possamos viver uma vida diferente, sem ter que passar pela separação, sem ter que passar pelo vício, né? Então, assim, o entorno contamina, mas por que alguns escolhem fazer diferente e outros não? Por que no meio de num círculo de amizade, todo mundo está consumindo droga, mas tem aqueles que preferem não consumir? Sim. Né? Então, o entorno contamina, sim, porque eu quero validar a minha existência, né? Eu quero ser reconhecido por este grupo, eu quero ser reconhecido nesta família, eu quero pertencer, né? Acho que a palavra correta é o pertencimento. Então, nós estamos sempre, enquanto a gente não está presente na nossa vida, nós vamos estar sempre nesse movimento de querer pertencer. Isso faz parte, né, do ser humano. Eu quero pertencer a algo. Então, para eu pertencer, eu tenho que fumar? Então, eu vou fumar. Para eu pertencer, eu tenho que me separar? Então, eu vou me separar. E muitas das vezes, esse movimento é inconsciente. Não são movimentos conscientes, é uma força maior, ancestral, que está ali, fazendo com que você não tenha essa estrutura e essa base. Mas a escolha está sempre no ser humano, em fazer a diferença. Exatamente. E tem gente que tem essa força para não deixar contaminar, né? Eu acho que a gente tem, na minha vida, né, pelo menos, eu vi muito esses dois exemplos, né? Pais desonestos, mas que os filhos são honestos. Né, querem fazer tudo certinho, o pai nunca registrou a empresa, o filho, quando assume, vem, registra, faz tudo certinho. E o inverso também é verídico, né? O pai que é honesto e o filho vem para desestruturar toda essa família com a falta de honestidade. Mas a gente precisa olhar e ter a capacidade de olhar esse pertencimento, né? Porque na constelação a gente está honrando alguém. Será que é o ancestral? Ou será que é o meio que eu convivo? Então a gente precisa ter essa consciência e querer olhar por que eu sou diferente ou por que eu estou seguindo esse padrão da minha família, sendo que isso está me fazendo mal. Então, dentro da terapia, existem várias técnicas, não só a constelação, que a gente pode conseguir trazer esse autoconhecimento para todos vocês. Tá? Como se fosse uma força contrária, né? Eu quero ser diferente, mas eu não consigo. Então, à medida de que eu avanço para fazer diferente, no sentido de ser um espírito melhor, né, pro todo. Então, à medida de que eu avanço, é como se um cordão me puxasse para trás e fizesse eu recuar.
Então, existe a consciência, que a gente precisa dar consciência que você pode fazer diferente, né? Você tem uma autorização de fazer diferente. E aí a gente entraria com técnicas energéticas para cortar esse cordão no sentido de que vai, pode ir, né? Tá tudo certo. Aí a constelação também vem dar essa autorização da ancestralidade para que você possa caminhar. E as outras técnicas energéticas, né, que a gente utiliza para que você consiga fluir, fazer o que você veio fazer, o que você veio manifestar, mas com fluidez, com paz no coração, entendendo de que não está errado, porque a sensação é que eu quero, mas me parece que está errado. Eu ser diferente da minha família, eu ser diferente das pessoas, né? É como se a gente se sentisse diferente mesmo do... É como se eu fazer o certo é estar fazendo errado. É um pouco confuso, né, a analogia, mas assim, eu quero fazer diferente para fazer o certo. Só que dentro de mim ressoa como errado porque eu não estou honrando essa ancestralidade. E quando você está nesse processo de eu não consigo, estou no padrão repetitivo da família, por que que isso está acontecendo, eu não quero, a gente tem que olhar espiritualmente falando, não é religião, tá, gente? Essa ancestralidade, os nossos avós, os nossos bisavós que estão clamando para a gente quebrar esse padrão. É como se fosse um resgate, né? A gente sabe que está errado e eu estou num ciclo vicioso, mas eu quero mudar e eu não consigo. Então, quando a gente olha para isso, a gente quebra esses padrões e a gente, digamos, a gente salva a nossa ancestralidade desse processo, porque a gente está corrigindo para o bem maior, que é a ordem do amor, né? O amor, para a gente fazer as coisas corretas. Então, a gente tem que estar muito ligada na ordem do amor que Bert Helling trouxe com muita sabedoria e nas leis universais, né? Para a gente entrar em equilíbrio, o dar e o receber, né? O pertencimento, a hierarquia, a gente respeitar essa hierarquia. Então, é muito importante, né? É isso. Mas vamos lá, seguindo um pouquinho. Não obstante essas considerações, temos que estar sempre atentos, em especial com as nossas crianças. Haja vista que grande parte desses espíritos, que hoje são crianças e adolescentes, em sua maioria, são espíritos de condições inferiores ou medianas. Ou seja, o que ele quer dizer estamos aqui para nos transformar, aprender a amar. Nós não somos missionários, né? Nós não somos avatares. É um caso em 1 milhão. Então, a gente está aqui realmente para poder aprender e a gente precisa ter essa atenção com os nossos filhos, né? Nossas crianças de hoje necessitam de uma orientação e de uma base segura para que possam enfrentar a vida de forma corajosa. Muitos desses espíritos são evoluídos, mas apenas na área da intelectualidade. Vamos lá. Você quer parar ou eu posso continuar aqui? Não, pode seguir. Tá. Pode seguir. Para reflexão. Evidentemente, devemos amar nossos filhos, mas evitemos facilitar-lhes em demasia a vida. Muitos são espíritos orgulhosos, apressados e donos de si, no sentido comprometedor da expressão. Necessitam de um choque de realidade. Acho que a gente pode dar uma pausa aqui, né? Nós duas temos filhas adolescentes e a gente vem passando, né, por um processo de olhar isso com muito cuidado, né? A gente, nós pais, no geral, a gente está no mundo em transformação, porque a gente vem de uma época onde os nossos pais respeitavam muito os nossos avós e nós tivemos que respeitar muito os nossos pais. Aí vem numa geração que não aceita não, que não aceita a tapinha na bunda, que faz o que bem entendem,
ou querem pelo menos fazer o que bem entendem, viciados em dispositivos, e a gente, aonde que a gente se coloca, né? Porque a gente hoje também, nós conquistamos, nós mulheres conquistamos um caminho de entrar no mundo do trabalho, então a gente vai levando com a barriga porque a gente não tem tempo para dar atenção para os nossos filhos e a gente vai deixando as coisas acontecerem. E aí que mora o perigo, né? O perigo de acharem que eles podem tudo, que acham que são donos de si, que são apressados, não querem ouvir, não querem escutar os nossos exemplos, não que eles precisam seguir, mas as nossas histórias, eles não se interessam, porque eles acham que é a vida deles e está tudo bem. E é aí que mora o perigo, né, Andresa? Da gente não ter o controle, ou pelo menos não exigir, nós pais, de tentarmos dar um pouco desse controle. E aí é que eles entram na influência de outros, né, que talvez não tenham famílias estruturadas e acabam influenciando pelo meio. E aí que mora o perigo, né? Nós não podemos esquecer que não, a gente, dentro da nossa entendimento aqui espiritual, né, sem trazer a religiosidade, mas acaba vindo a espiritualidade que, para mim, explica muita coisa, né? Nossos filhos não são espiritinhos, eles são espíritos que já vêm de outras encarnações, com suas demasias, com seus orgulhos e até com suas missões dentro daquele lar, daquela família. Então, nós como pais, nós temos a missão de conduzir esse ser humano para uma vida de enfrentamento, porque ele também está aqui num processo evolutivo, assim como nós adultos, né? Então, se nós, pai, mãe, não der o aporte, né, para que ele vá para esse mundo com a base que precisa, ele vai aprender lá fora. Só que em casa a gente dá, é como se a gente fala, desce tapinha nas costas, né? A gente fala que pisa de mãe não dói, né? Mas dói. Só que nós estamos ensinando através do amor. Lá fora eles vão aprender através do ardor. Porque pai e mãe a gente briga, amanhã a gente está se falando. E lá fora, como que vai ser? Como que você vai querer, dentro do que ele trouxe, são espíritos orgulhosos, né? Que acreditam que sabe tudo. Na adolescência a gente tem essas questões de que achar que o mundo, a gente domina o mundo todo, eu sei tudo. Então, é difícil você lidar com esse ser humano, só que muitas vezes o aprendizado está em deixar ele aprender lá fora, né? O aprendizado, às vezes, está em, você falou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 milhões de vezes, e ele não aceita. Então, o aprendizado dele vai ser lá, do lado de fora. E eu acho que, complementando, né, Andresa, esses dias meu marido até me contou uma história, que a mãe de um menino perguntou para a mãe, mãe, é droga? Como é a droga? A droga é boa? Perguntou, e um menino de acho que 18 anos, 18, 19 anos. A mãe disse que falou, sim, é muito bom. Você quer que eu te mostre o tanto que é bom? Aí disse que ela pegou o carro e levou e passou o carro ali no centro de São Paulo para mostrar a Cracolândia. E falou, tá vendo essas pessoas que estão morando na rua, como estão jogadas, perdidas? Então, a droga é muito bom. O efeito dela é sensacional. Mas é isso daqui que causa. A consequência. Então, a gente precisa, às vezes, dar esse choque de realidade, porque eles acham que eles sabem tudo, né? Porque fumar maconha é muito bom. Exato. Só que da maconha vai para drogas mais pesadas. E eu falo isso também de bebida. Eu vejo minha mãe bebendo vinho.
Então, quando eu estiver com os meus amigos, eu também vou beber. Só que, às vezes, as pessoas não têm controle. Por quê? Porque são influenciados. Vou beber tudo. Vou beber, vou fumar. Só que eles ainda não têm a consciência, até porque o cérebro de uma criança se forma até os 25 anos. Isso já é comprovado cientificamente. E se a gente é permissivo em deixar a criança fumar, beber, o que a gente está fazendo por eles? Ah, são escolhas que eles fizeram. Mas será que a gente está dando esse choque de realidade? Será que a gente está sendo firme o suficiente? Porque a gente age com amor, né, Andresa? Sim. A gente pensa com amor. Eu sei que, às vezes, muitas vezes, nos nossos lares, aqui na minha casa mesmo, nós éramos em 5, 4 fumavam. Eu era a única que não fumava. Sim. Só que daí meu pai largou, minha mãe largou, e meus irmãos ainda não largaram. Mas eles sabem as consequências que isso pode acarretar. Meu pai morreu com problema no pulmão. Então, até que ponto a gente permite aos nossos filhos, principalmente os adolescentes, né, a sermos permissivos o suficiente para eles se envolverem e serem influenciados pelo meio? Eu vejo assim que a gente precisa ser pai, ser mãe, em primeiro lugar desses filhos, né? Porque a gente precisa orientar. Mas a gente também não pode deixar de ser aquela pessoa com quem ele possa contar, com quem ele possa trazer as questões, principalmente na adolescência. Porque na adolescência, nós precisamos estar muito atento aos sinais, porque vem, né? Como você bem colocou, nós mulheres conquistamos o mundo para trabalhar e a gente acaba na correria, ficamos sem tempo de acolher esses filhos, mas é muito importante que nós deixemos um pouco, né, o nosso mundo, trabalho, casa, obrigações, e dar a atenção para esses adolescentes, porque não é na hora que nós queremos, mas na hora que eles nos permitem entrar no mundo deles, e aí é onde que a gente consegue acessar e trazer uma informação que seja pertinente para eles. E, Andresa, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se eu acho que você atende bastante mulheres também, mas dentro do site terapêutico, do setting terapêutico, o que acontece? A mulher, ela está extremamente estressada porque ela quer ser a Mulher Maravilha, a mulher que dá conta de tudo. E, gente, a gente está no mundo moderno onde os maridos precisam nos ajudar e nós, mulheres, não precisamos cobrar tanto de nós mesmas. Então, deixar a roupa, deixar a cozinha, de vez em quando se permitir comprar um lanche, comprar uma comida, para dar atenção aos filhos. Porque hoje eu também percebo que as crianças estão extremamente carentes desse amor, porque o pai e a mãe estão sempre na rua, sempre chegando tarde por conta do trabalho. E quando chega, tem que olhar a cozinha, tem que olhar o lanche, tem que arrumar a casa, tem que dormir, e tem que dar conta do marido. E o filho fica por último. Porque o filho também está vendo que a gente está tão cansado, tão estressado, e não pede socorro. Mas nós, mães e pais, a gente precisa dar esse olhar e perguntar, sentar com o filho na cama e falar: como é que foi seu dia, meu filho? Tem alguma coisa para me contar? Cheirar ele, sentir. E até mesmo, né? Para saber se tem cigarro, se tem bebida. Né? E até mesmo, assim, tirar um tempo para fazer coisas prazerosas, né? Porque a vida não é só a obrigação, né? Estudou, não estudou, fez isso, essa obrigação. Não é só a obrigação, a gente precisa também intervir num momento de descontração. Como, por exemplo, vai ao cinema com o filho no final de semana.
né? Ó, eu preciso ir ao shopping, comprar um presente, vamos comigo. Eu sei que adolescentes, eles são mais difíceis, mais resistentes, né? Mas pelo menos faça o convite, né? Faça o convite, tente estar mais presente na vida dele, desse seu filho adolescente, porque se ele não encontra esse ambiente dentro de casa, é onde ele vai para fora, e muitas vezes onde ele encontra esse acolhimento é naquele amigo que fuma, naquela galerinha ali que está bebendo, e aí o barato que é legal é beber até cair, né? E aí vai se instalando o vício, né? Porque ele quer pertencer a algum lugar. Se ele não consegue pertencer à própria família, ele vai pertencer a algum grupo lá fora. E aí é onde que muitas vezes ele se perde, né? Precisamos estar muito atentas e disponíveis também para os nossos filhos, né? Sim. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Há muitos pais que, pela educação que oferecem aos filhos, responderão indiretamente pelas tragédias morais dos mesmos, oferecendo má educação e péssimos exemplos. Estes pais, em vez de ajudar aquele espírito em condição mediana, acabam empurrando-os despenhadeiro abaixo. Acho que é bem isso que eu acabei de falar, né? De propiciar esse ambiente, né? Onde ele possa se sentir seguro para falar, para confiar, porque nem tudo que a gente vai ouvir é fácil de ouvir, ou é o certo, ou é o que a gente gostaria de ouvir desses filhos. Mas no primeiro momento é acolher o que ele está trazendo. E no segundo momento é trazer o outro lado, que como foi o exemplo que você trouxe, do rapaz que perguntou, mãe, droga é bom? Ela foi mostrar, é bom, mas foi mostrar a consequência, o outro lado da droga. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso, né? De propiciar esse lar, esse acolhimento e essa segurança que os pais despertam, né, nos filhos. E, Andresa, uma coisa que acontece também as famílias, elas estão trabalhando tanto, né? O pai e a mãe para dar conta do recado, querem os bens materiais, então trabalham pra caramba, e até pela inseguridade do país, né? A gente trabalha demais para tentar se manter no trabalho. E daí chega final de semana, que é o tempo que a gente tem para convivência familiar, a pessoa quer descansar, os pais querem dormir, os pais não querem sair, e daí fica o filho largado em cima de um dispositivo ou indo para essa convivência com outros amigos que podem influenciar seus filhos. Então, eu acho que a gente precisa, né? O Brasil precisa de uma transformação, tanto na segurança do trabalhador, como menos horas de trabalho, né? A gente fala 8 horas de trabalho semanais, né? Diárias, mas tem gente aí fazendo 10, 12, às vezes até 14 horas. E deixando o filho sozinho dentro de casa, abandonado, e que acaba, né, se envolvendo em coisas que não devem. Então a gente mas é muito complicado, né? Assim, não dá pra gente generalizar, mas tem muita gente que sai de casa para trabalhar de manhã, sai às 5, 6 da manhã e chega 12 horas depois. Então, 8 horas é o que ela vai cumprir se o trabalho for próximo da casa dela. Se for longe, tem um percurso ainda. Né? Ontem eu estava de São Paulo, né? Ontem eu estava até assistindo no jornal de manhã um problema que está tendo nas estações, que a pessoa sai de casa, fica 3 horas esperando por um ônibus para conseguir chegar. Eu até brinquei com meu marido, eu fui para o interior e voltei nessas 3 horas. Né? Então, você vê como que é difícil para você também manter o seu emprego, para manter o alimento dentro de casa. Então, são tantas coisas, né, que a gente precisa observar. Mas o foco hoje, né, para a gente não dispersar muito, o foco hoje é na questão do ambiente, né? Como que a gente pode trazer o melhor ambiente dentro da nossa casa.
né? Dentro da nossa convivência, então, nos nossos amigos, nas interações, nossos círculos de amizade, tanto dos pais quanto dos filhos, né? A gente está muito atento, né, a esses círculos de amizade. E como você falou, tá mais próximo, tá mais perto, sentiu o cheiro, sentiu o gosto, como é que foi? Experimentou, não experimentou? O que que você achou? Né? Porque às vezes é um choque para uma mãe ouvir que o filho bebeu, que o filho fumou. Mas vamos entender o porquê que foi, porquê que se permitiu, gostou, não gostou, como que é isso, e dar direcionamento, né? Para que ele não continue fazendo escondido, para que isso não vire realmente um vício, né? E explicar que degustar, depende aí da idade, degustar, você pode degustar muita coisa, mas não trazer isso como uma forma de fuga, de vício, do sofrimento, e lá eu vou numa fuga beber, eu vou fumar, eu vou me drogar. É, Né? Então, é isso. o acolhimento e esse ambiente, ele é muito importante para esses adolescentes. É importante. Bom, continuando, nós nos esquecemos de que somos, não nos esquecemos de que somos responsáveis por aqueles que cativamos, para o bem ou para o mal. Nossas Sim. crianças se assemelham a ETs, com antenas que captam tudo. O churrasco de final de semana em família, com consumo de bebida alcoólica, piadas picantes, palavreado chulo, será inevitavelmente absorvido por aquele pequeno ser. E isso poderá influenciá-lo com decisões que tomará quando for adulto. É impressionante, né? Vou dar um exemplo, né? Minha filha foi para um aniversário e as pessoas cantaram parabéns. E depois da musiquinha dos parabéns, sempre tem aquela, né? Aquela continuação, que eu não sei se eu posso falar aqui ao vivo. E a gente falou, gente, todos os adolescentes cantando, né? Aquilo, eu falei assim, meu Deus! E meu marido ficou chocado. Eu falei assim, não é para ficar chocado. Porque quando a gente ia no aniversário, depois dos parabéns, tinha aquele refrãozinho, né? A mais, e que nossos filhos aprenderam. E aí? É os exemplos que a gente dá para os pequenos. E os pequenos vão crescendo e também vão tendo toda essa malícia na vida. E a nossa convivência familiar, onde a gente vai para uma festa, bebe tudo, é o exemplo que a gente dá para os nossos filhos. Então, é o quanto nós somos influenciados pelo meio e o quanto nós temos o poder de influenciar este meio em que a gente vive e que a gente mostra para os nossos filhos, né? Sim. Foi bem a chamada dessa live. Sim, e aquilo, né, a criança, ela inconscientemente, ela absorve todas essas informações. Então, se ela vê que o pai chama a atenção através de uma bebida, de um excesso de bebida, então inconscientemente fica gravado que ali é uma forma dela chamar a atenção. Então, se isso for uma emoção que ela veio trabalhar, né, que a gente fala lá do abandono, da rejeição. Então, se eu não me sinto visto, pertencente, então, como que eu posso chamar a atenção? O gatilho já vem. Então, meu pai fazia isso, não que isso é uma consciência, tá? É algo dentro da nosso inconsciente que traz como um gatilho. E aí você vai beber e você já não sabe nem por quê. É muito bom, eu diria assim, beber para poder relaxar, para poder se divertir, mas será que precisamos beber tanto? Será que precisamos beber para nos divertir? Será que nós precisamos consumir drogas, que seja um cigarro ou que seja droga ilícita, para a gente poder se divertir ou para a gente poder se pertencer, como você disse no início da live? Então, eu acho que, infelizmente, a gente lá como adulto, a gente tem a nossa reflexão, a nossa consciência. Mas nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, quais são os exemplos que nós estamos dando? Né? É muito importante a Somos gente exemplo o refletir. tempo todo, né? Exatamente. Bom,
Não permitamos que nosso lar seja conspurcado por hábitos nocivos. Reconhecemos muitas vezes que o indivíduo não é mau. Não obstante, nada faz para deter o mal, como se isso não fosse problema dele. Nesse sentido, lembramos o que disse certa vez Albert Einstein: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Eu acho que a gente precisa olhar isso com muito carinho, né? O reconhecer daquilo que nós estamos dando exemplo para dentro da família. Sim. E não é porque a minha filha ou meu filho não estão por perto que eu vou fazer errado. Mas é como eu vou chegar, né? Depois de ter saído e vou chegar em casa. Sim. Já vi muita gente indo para casa bêbados e os filhos perceberem isso. Qual é o exemplo que nós estamos dando? Exatamente. É muita... Aí a gente vai, assim, se a gente for observar, vai até muito além, né? Como que você trata os seus pais, né? E o exemplo que você está dando para os seus filhos te tratarem ali em algum momento da vida, né? Então, assim, se você tem um filho que não fala, não é muito de falar, mas ele pensa. E aí você tem aquele filho que já joga na sua lata, né? Como a gente fala, já joga na sua cara. Mas você não faz, por que você quer que eu faça? Ou você está fazendo como você quer cobrar que eu não faça? Eu sei, gente, que eu estou falando de uma forma muito por cima, porque existe muita coisa aí, né? Cada um vai educar seu filho da forma que achar que tem que educar. Tem gente que falam ditados, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, não é bem assim, né? Você dá o exemplo e como você quer cobrar que essa pessoa não seja dessa forma, que seu filho não repita os seus padrões. Então, e ainda mais como ele colocou, o Albert Einstein colocou, quando você está vendo que existe um mal e mesmo assim você permite. Né? Então, se eu sou responsável, né, um filho, ele está comigo, na minha responsabilidade, eu vou sim fazer tudo o que eu tenho que fazer. Por mais que isso dê discussões, dê briga, castigo e consequências, enfim, cada um cria o seu filho do jeito que achar que é certo. Mas eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, porque ele está sobre a minha tutela. E, Andresa, a gente está falando muito aqui em drogas, em bebida, né, em comportamento, mas vamos lá, a gente não precisa também só citar as coisas ruins, mas, na verdade, muita coisa é ruim. Mas, por exemplo, um lar com comunicação violenta. Você sabe que tem, você sabe que tua mãe, teu pai ou teu irmão mas você continua também sendo. Então, quais são os exemplos? Né? Se a mãe, a gente precisa ter essa consciência de olhar e falar, nossa, esse lar é bom? Não, precisa ser corrigido. Ou, por exemplo, os pais que vão trabalhar, chegam em casa e fica falando mal do chefe, fica falando mal do trabalho, que eu não aguento mais, mas continua trabalhando. E não toma atitude de ir atrás de um trabalho melhor. A criança vai absorvendo que o trabalho é ruim, que o chefe sempre vai ser ruim. E as atitudes dos pais vão entrando nessa criança e ela vai repetir padrões na fase adulta. Então não é só a droga, não é só o cigarro, não é só a bebida, é a nossa comunicação dentro de casa, as nossas atitudes de fazer errado, né? De, sei lá, esses dias a minha filha estava com muita sede, a gente foi no McDonald's, a gente ia comer, ela pegou a água antes, né? Eu comprei e pegou a água. Quando chegou o sanduíche, o rapaz entregou a água de novo. E ela trouxe para a mesa. Eu falei, não, eu só comprei uma água. Ela falou, mas eu tô com muita sede, pode ser que a gente tome. Eu falei, mas
depois a gente compra, vai lá e devolve. Então, nós somos os exemplos. Hoje eu trabalho muito na verdade, então eu não admito não ser verdadeira. Então, eu devolvi. E o que grava na memória da minha filha? A honestidade, né? Honestidade. Então, nós somos exemplos. Se fosse em outra época, talvez, ou outros pais poderiam falar, não, então fica aqui, já que deu duas, vamos consumir. E acha que isso é natural, e não é. Né? E o contrário também é recíproco, né? E se você, por exemplo, você vai e distrata alguém, né? Você tá lá na fila para pagar você tá passando uma despesa, aí você tá ali, você tá xingando, você tá reclamando, você tá, né? Aí quando você vai passar, você é mal educada com aquela atendente que tá passando a sua compra. E tá sempre ali nessa reclamação e brigando com todo mundo. Você tá dando qual exemplo para o seu filho? Né? De que reclamar é normal. Né? Então, você nunca está satisfeita e você mostra para o seu filho que não estar satisfeita é o jeito certo de se viver. É isso mesmo. Né? E aí cresce uma outra criança resmungona, respondona, briguenta, porque aprendeu dentro de casa que essa era a forma correta de ser o ser humano. É isso mesmo. Precisamos estar atentos, não só nesses vícios, né? Mas principalmente nas nossas atitudes, né? Dos Nos nossos comportamentos, né? Bom, finalizando, em se tratando da parentela consanguínea, vale a pena lembrarmos. Os parentes são os próximos que estão mais próximos. Ajude-os. Ajudar não significa deixar-se contaminar pelos problemas alheios. Ajude, mas primeiro crie uma couraça de autoproteção. Ame os que dão conta de amar. Goste daqueles que só conseguem gostar e respeite aqueles que se assemelham a uma mala sem alça. Mesmo não havendo simpatia, é dever compreendê-lo. Bem bacana esse finalzinho, né? Sim. Porque se a gente vem em família, a família precisa ser ajudada, né? Às vezes é um irmão, é um filho que tem algum problema e a gente não pode abandoná-lo, a gente não pode excluí-lo, mas ver o que está por trás para a gente conseguir ajudá-los, né? O ajudar, que ele fala aqui, não significa deixar contaminar. Então, a gente precisa saber exatamente quais são os meus valores, o que eu quero para a minha vida, e não deixar que as pessoas me influenciem, mas criar essa couraça e, de alguma forma, tentar ajudar a quem precisa, né? Porque a gente veio na família, não foi por acaso. Então, a gente tem que resgatar muitas coisas. Mas a gente precisa primeiro se fortalecer, né? Para não deixar contaminar. Né? Sim. E esse se fortalecer, eu traria como autoconhecimento, para você saber quem é você, quais são os seus valores, qual é a sua verdade, para que você não se contamine com a raiva do outro. Porque muitas vezes é tão automático, né, Rê, quando a gente está quando a gente não se conhece, não está entendendo muito os BO da nossa vida, quando a gente vê alguém com cara feia, a gente já traz aquilo como se fosse: o que eu fiz para essa pessoa? Nossa, essa pessoa não me deu bom dia. Essa pessoa não falou comigo. Nossa, mas o que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa errada? Então você já se coloca num grau de importância como se só você existisse no mundo daquela pessoa, e nem sempre é isso. Né? Então, às vezes a pessoa está com a cara, a gente falou isso na semana passada, né? Que o motorista parou e tinha uma pessoa olhando de cara feia, ele também fez cara feia e entrou para um lugar, e depois que ele foi saber que a pessoa estava só com dor de dente. Então, criar essa couraça é você se proteger de que você está certa do seu sentimento, das suas atitudes, das suas ações, e que você não tem que provar nada para ninguém. Né? É você que se acolhe, é você que se entende, né, dentro de você, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, até onde você pode interferir, porque nós temos o livre-arbítrio e eles também têm, né? Então nós temos
o nosso... eu escolho fazer algumas coisas e eles também escolhem agir e fazer o que eles querem, e nós não temos esse controle sobre o que o outro está fazendo, né? Então, criar essa coraça, né, como ele traz aqui, se encontrar, né? Se autoconhecer, né? Se fortalecer na sua verdade. Exatamente. Muito bacana, eu acho que esse capítulo traz muita reflexão, né? De como nós fomos influenciados e a importância da gente influenciar os outros. Então, você tem uma escolha, né? Influenciar pelo bem ou pelo mal. E qual é a sua escolha? Principalmente, influenciar as pessoas da nossa família, ou até fora da família, né? Sim. Eu acho que nós devemos ser lembrados como? Pelo bem ou pelo mal? Então, fica aí a reflexão para vocês que estiveram aqui com a gente até agora, para quem vai assistir, né? Qual é essa influência que eu quero deixar no mundo? E fica aí todas essas reflexões bem interessantes nesse capítulo pequeno, mas que eu viajei aqui em milhões de coisas que eu queria ter trazido, mas em uma hora não dá. Mas agradeço aí a participação de vocês, Andressa, obrigada mais uma vez. Obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. Mais uma semana cumprida. Mais uma semana. Obrigada, Paula. E da próxima vez, participe também. Vocês podem mandar perguntas para a gente, conversar com a gente no direct, trazer informações para poder dividir, né? As informações que acabar engrandecendo e enriquecendo a nossa live. Viu? Exato. Assista novamente, Paula, do comecinho, né? A gente falou sobre muita coisa, né? Vários pontos aqui que nós falamos, de grau de espiritualidade, né? Sobre condições espirituais, né? Que nós reencarnamos aqui. Então, tem bastante coisa, foi bem produtivo, eu diria, né? Essa live. Sim, foi sim. E até semana que vem, né? Semana que vem o tema é encontre algo útil para fazer. Vamos ver o que o autor vai trazer aqui pra gente. Viu? Isso. Obrigada. Beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Deixa eu só dar um recadinho bem rapidinho. Pessoas ainda tem o horário para a semana do baralho terapêutico que vai acontecer semana que vem, de 5 a 10 de junho, tá bom? Corre lá no meu perfil, tem um passo a passo para seguir. E se inscreva, venha, se permita entender um pouquinho mais sobre você mesmo, tá bom? Beijo. E só para complementar, eu também estou fazendo lives. Mês que vem, agora em junho, acho que a live vai ser de terça-feira à noite, às 20 horas, que a gente traz informações muito sobre a constelação sistêmica. Né? Na verdade, a gente traz no mês de maio, a gente trouxe informações da mãe, como a mãe afeta a nossa relação, o nosso sucesso da vida. Mês de julho é Dia dos Namorados e a gente vai trazer muitas informações a respeito de relacionamento. E também como que a mãe e o pai influenciam nesse relacionamento, vai trazer sobre sexualidade, muito conteúdo bacana, tá bom? Quem quiser, acompanha aí nos stories que vai ter muita informação. Obrigada, Andressa, mais uma vez. Um beijo, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Um beijo, tchau.